E entrando agora nessa relação de parceiro, de sócio, na parte civil. Então o que é a parte civil? É como você vai organizar o teu negócio. Marco, eu posso trabalhar autônomo? Pode, você vai ser um profissional liberal. Como hoje tem regramentos do imposto de renda, eu sugiro que você abra um CNPJ vinculado ao teu CPF, né, um EIRELI, uma empresa de responsabilidade individual limitada, né, empresário individual de responsabilidade limitada, o nome correto. Porque isso vai gerar no teu CNPJ. Vai ficar muito mais fácil, você vai recolher um tributo único, que é o tributo do imposto de renda à pessoa jurídica, e você vai poder dar os recibos e nota fiscal muito mais fácil do que você como pessoa física. Mas, não, Marco, eu tenho um colega de faculdade que a gente se dava super bem, fazia todos os trabalhos juntos, trocava até a meia junto, a gente usava junto a meia, compartilhado, o uso compartilhado está na moda, né, Airbnb e outros aplicativos, e a gente fazia isso, a gente se dava super bem. Dá para abrir uma sociedade? Dá. Só que cuidado, porque relação societária é igual esse exemplo. Pode ser bonita, mas pode te dar uma dor de cabeça tremenda. Tá? Eu vou falar por mim. Tá? Eu tinha 3 amigos da faculdade que a gente se dava super bem, a gente fazia trabalho junto, tal, até compartilhava as meias às vezes. Não dava, não era baixinho, não dava. Eu calço 46. Não dá. Mas a gente tinha a ideia de montar um escritório junto. Pergunta, não montamos. Porque a amizade era uma coisa, a relação profissional é outra. Tá? Então tome cuidado com isso, que às vezes a gente quer montar sociedades por afinidades, e as sociedades elas não devem ser montadas por afinidades. A lei não fala que você deve se unir a pessoas por afinidades. Ela fala que você tem que se unir porque os interesses convergem. Então se o teu interesse é o mesmo que o do teu sócio, ok, vai dar certo. Né? Então eu costumo dizer assim, não adianta você ser a parte mercantil da relação e tudo você pensa em precificar, em cobrar e tal, se o teu sócio é uma boa alma caridosa. Porque você vai precificar e o teu sócio vai querer fazer por altruísmo. E aí não vai dar muito certo. Porque o que você ganha numa ponta ele vai jogar na outra. Eu costumo dizer que a relação de sociedade... Agora eu estou meio preso aqui, tá? Por isso eu vou estar mais na frente. A relação de sociedade ela é uma relação parecida com o casamento. Só não envolve relacionamento sexual. Não tem o plus do prazer. Só tem a despesa. Ok? Você tem que ter noção disso. Porque quando você vai montar a sociedade, você vai lá num contador... E que legal, eu e o Joãozinho aqui, nós vamos montar uma sociedade, um consultório, vai ser top, nós vamos montar uma franquia, nós vamos dominar o mundo. Aí depois para desfazer isso não é no contador. Aí tem que ver o distrato social, isso às vezes passa pela mão do advogado, porque daí o Joãozinho deu 10% e quer sair com 50% do rateio da sociedade, mas que vocês eram amigos. Então o 50-50 funcionava na época. Mas na hora do distrato, querido, é igual o divórcio. Eu não vi um casal se divorciar que um não deu um elogio bem legal do passado do outro. Então tome cuidado, é uma relação que ela pode ser tentadora, mas ela pode ser bem prejudicial também. Porque, por exemplo, eu quero desfazer a sociedade, meu sócio não, você vai ter que entrar com uma ação de dissolução. Aí vai ter que levantar o balancete contábil para saber quanto deu no ano fiscal anterior, quanto deu de lucro para ratear o lucro. Na proporção que está no instrumento, não naquilo que vocês combinaram de boca. É aquilo que o Álvaro falou, de boca só o beijo. Mas na prática a gente combinava assim, 80% para mim e 20% para você, porque a gente, eu fazia mais coisas, eu ficava mais tempo na clínica, eu fazia mais coisas, mas no papel tá como? 50%. Vai ser 50%. Ok? Alguma dúvida? Essas duas áreas agora, que é o civil e o trabalhista, a gente passa bem mais rápido.
Porque o ponto principal, que era o que dá mais problemas mesmo no dia a dia, é a tua relação com o paciente. Mas é impossível você ter uma relação sadia com o teu paciente se você não tem uma relação sadia com o teu sócio. Se a tua empresa não vai bem. Porque no final de contas você tem que lembrar que a lei trata você como um empreendimento, como algo que dá lucro. A sociedade trata você como algo que dá lucro e explora os outros. Por que você vai achar que você é só altruísta? Então todo mundo te olha esperando lucro. O banco, que você tem conta corrente, o teu gerente espera ansiosamente pelo teu lucro. Por quê? Porque daí ele te enfia uma linha de crédito e você fica devendo para o banco. Então o que eu quero dizer é, não existe história da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo é o lobo mau. Não queira você ser a Chapeuzinho Vermelho. De achar que pela estrada fora você vai bem sozinho. Ok? Tem envolvimento. Contratos que envolvam aluguel de consultório, cadeira, né? Que é uma das coisas que a gente mais comenta, eu com o Álvaro, que em relação a você fazer a sessão da cadeira, né? Até o Álvaro, se quiser comentar um pouquinho. Já comentou. Então tá. Tem contrato para isso. Você pode fazer a sessão. Mas cuidado, que dependendo de como você faz essa sessão, você vai ser pego no fisco. No imposto, né? Ou como é que você vai declarar que, né, como uma das pessoas, de vocês aqui conversou comigo, eu não tenho mais consultório, eu atendo em clínicas, elas chamam o meu serviço, eu vou, presto o meu serviço e saio fora. E como é que fica essa regulamentação? Até onde você é responsável, até onde o responsável é o responsável técnico pela clínica? Porque o paciente ele vai vir e ele não vai querer saber do responsável técnico, ele vai querer saber de quem abriu a boca dele e fez o procedimento. E aí você está resguardado, está respaldado em que sentido nessa relação? Não, você me chamou para fazer um tratamento ortodôntico, você não trabalha com ortodontia, eu vim aqui, fiz a ortodontia dele, fiz o tratamento necessário, e eu me responsabilizo somente por esse tratamento. Depois, a manutenção disso daqui, se você vai fazer e faz errado, o problema é teu, não é mais meu. Ok? Então, registrem essas coisas, deem importância para isso também, como é que você vai, relação com um laboratório parceiro. Não, eu só mando fazer molde em tal laboratório. Qual é a responsabilidade do laboratório? Porque, via de regra, o que eu já percebi na profissão de vocês, é que as coisas é muito negociada, mas não é reformalizado. Não, manda para mim que eu te dou um desconto de tantos % aqui se você mandar só o molde para mim. Hã? Achei que alguém tinha comentado. Eu não sei se é assim que funciona. Te dou desconto ou te faço a preço fixo para tal coisa e daí você só me indica ou... Enfim, como funciona isso? Tá, mas e daí se vem o molde errado? Porque o cara é teu parceiro, você não vai imputar ele responsabilidade? Você vai assumir, vai abraçar o abacaxi? Não, porque o cara é meu parceiro, eu não tenho contrato. Né? Porque às vezes isso pode ser o diferencial para você falar, não, bate lá no fulano lá, que a responsabilidade é do fulano, não é minha. É ele que fez o molde, é ele que fez a prótese para você, eu só fiz a aplicação. Ok? Então tudo isso está regrado pelo direito civil. E ele segue basicamente aquela regra lá do 373. Então, se você está alegando alguma coisa, você vai ter que fazer prova. Todo o Código Civil, locação, relação de sócio, aluguel, cessão de cadeira, responsabilidade quando você faz a intermediação de negócio de um outro, né, que é fazer, literalmente fazer essa inclusão ali de um outro profissional para fazer um trabalho pontual, tudo aqui é regido por isso daqui. Só que vocês têm que lembrar que são relações distintas. Aqui rege isso daqui, que é você com o teu lateral, e aqui rege você com o cliente. Ou o cliente daquela clínica que você foi prestar o serviço. E a lei, o Código de Defesa do Consumidor, diz que o consumidor ele pode cobrar de qualquer um da cadeia produtiva.
Ou seja, ele pode cobrar daquele que veio ali só para fazer aquele trabalho pontual ou do dono da clínica. É lógico que, por uma questão de lógica e estratégia, é muito mais fácil você ir no dono da clínica, no responsável técnico, que vai estar ali, que não vai se levantar e vai levantar acampamento e ir embora, do que aquele que fez o trabalho pontual. Ok? Então, evitem relações mal estabelecidas, elas vão gerar efeitos negativíssimos no teu negócio. Negativos na tua profissão. Sabe, coisa mal formulada, mal ajustada, né? Até um de vocês veio me questionar: Marco, mas eu posso incluir o serviço da advocacia como um investimento mensal? Pode. Como é que você faz isso? Porque normalmente as pessoas elas pensam somente em contratar uma contabilidade, né? Para ficar te assessorando mês a mês. Você pode fazer isso com um escritório de advocacia. O que eu falo? Eu não sei se já teve aqui precificação. Ainda não. Não, então vocês vão ter um curso de precificação, que é dar o preço final para o teu produto, para o teu serviço. Inclua talvez o serviço jurídico. Dilua no teu mês e inclua. E repassa isso para o teu cliente. Porque isso é uma coisa que vai proteger ele e vai proteger principalmente você. É igual eu até dei o exemplo. Você não paga você não tem um gasto fixo lá para esterilizar o teu material, para comprar luva, para comprar aparato de higiene para você? Isso por quê? Porque protege o paciente, mas também protege você. Você está com uma lesão no dedo, alguma coisa encosta, tem sangue, tem contato, pronto. O direito é a medicina da sociedade, basicamente. Então toda a profilaxia que serve em medicina, né, em boa prática de manejo de pessoas, de produtos, serve também para o direito, com enquadramentos diferentes. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de relação civil? É uma relação lateral, não é mais agora com o paciente, é uma relação com o fornecedor, com clínica, enfim, qualquer coisa que não envolva o paciente, o destinatário final. Não? Nossa, vocês tomaram café e ficaram mudos, estavam tão... É a câmera que está impedindo vocês? Está inibindo? Vamos desligar esse negócio aí, ó, pelo amor de Deus.